Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que os irmãos possam estar dispostos a aprenderem mais um pouquinho a palavra do Senhor. Então, vamos para nosso estudo hoje, né? Título do nosso estudo: Quando a alma morre, o que acontece? Nós temos três partes, né? Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O nosso espírito, quando a gente nasce, ele já nasce morto. A nossa alma, não. A nossa alma, ela foi contaminada pelo pecado, né? Mas não morta. O nosso corpo também não morreu, ele está em processo de morte também. Então, nossa alma e nosso corpo não morreu. Mas quando a alma morre, o que acontece? Então, em Romanos 12:2, nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui Paulo está mandando nós renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento, né? A nossa mente é a nossa alma, é na nossa alma onde temos o entendimento. Então, temos que renovar a cada dia. Paulo nos dá este conselho, né? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, nesse ensino da sua palavra. Que o Senhor venha abrir o entendimento dos teus filhos e filhas, para que eles entendam tudo que eu vou falar e que eles queiram aprender em profundidade a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Gênesis 1:27, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, o homem foi criado com um corpo, com uma alma e com um espírito. O homem foi criado com um corpo terreno. Cristo teve um corpo terreno. Então, em Gênesis 1:27, diz, né? E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem de Deus e semelhança. Mas qual é a imagem de Deus? Às vezes a gente diz que a imagem de Deus, nós somos parecidos com Deus no caráter e na personalidade. Não é só isso, não. Já tenho explicado muito para vocês. Então, o homem tem um corpo, o homem tem uma alma e o homem tem um espírito. Essas três partes do ser humano formam o ser humano. O homem sem o seu corpo não está completo, não é um ser humano completo. Está faltando uma parte. A alma e o espírito. O corpo sem a alma e o espírito não está completo, não é um ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. E em Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Logo, Deus tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito.
Entenderam? Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma alma, um corpo e um espírito. Deus tem um corpo, uma alma e um espírito. O corpo de Deus é o corpo de Cristo. A alma de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é o Espírito do Pai. Corpo, alma e espírito é Cristo. A pessoa de Cristo, o ser humano Cristo. Ele está completo. Então, Cristo é homem, esse corpo, ele é alma, Espírito Santo, e ele é o Espírito, que é o Pai. Entenderam? Então, em Romanos 8, 9, nos diz o seguinte. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus é a alma de Cristo, é a alma de Deus, é a mente. Então, em Gálatas 5,17, ou melhor, Gálatas 5, do 21 ao 22, se eu não estou enganado, o fruto do Espírito é o caráter de Deus. Então, o que é a alma? A alma são as emoções. Deus é amor. Deus se ira. Deus, ele tem sentimentos. É a alma. Então, Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é longânimo. Deus é paciente. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A mente é a alma. A alma é a mente. É o raciocínio, é a razão, é o intelecto, é as emoções. Então, a alma é o Espírito de Deus, é o caráter, é a personalidade. Então, os filhos de Deus têm a alma, tem o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, em Romanos 8, 9, lá diz que o salvo tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é a alma. Então, o homem tem um espírito, Cristo tem também um espírito, que é o Espírito do Pai, que é o Pai eterno. Em João 10:30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Pai é espírito. Jesus diz isso em João 4:24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores em espírito adorem o Pai em espírito. Então, o espírito do adorador deve adorar o Pai em espírito. Deve adorar o Espírito do Pai. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito de Cristo era o próprio Pai. A alma de Cristo é o Espírito Santo. E o corpo de Cristo era aquele que quem estava na época viu. Em Gênesis 3:22, Deus disse
para si mesmo. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, por que que Deus, Espírito, disse para ele mesmo em duas pessoas, ou em duas partes, né? Porque se fosse duas pessoas, seria dois deuses, com mais o Pai, três deuses. Não é três deuses, é uma pessoa só, é um Deus só, que como o ser humano tem três partes. Para se revelar ao ser humano, ele tem a parte humana, a parte física, ele tem a parte, a alma, a alma que são as emoções, a razão, os sentimentos e etc. Que é o espírito. E a parte espiritual, que é o Pai. É o espírito, é o Pai. Então, Deus, não são três deuses, não são. É a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, não. Porque eu não posso dizer, o espírito da Antônia é uma pessoa, a alma da Antônia é outra pessoa, o corpo da Antônia, não existe isso. São três partes que formam um ser humano. E o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito é uma pessoa. Só que cada um é uma parte da pessoa. No caso de Deus, essas partes, elas agem diferentes. Ou melhor, parte diferente eles agem. Nós não. Se minha alma, meu espírito sai do meu corpo fica morto. Se o meu corpo não está mais sendo habitado pela minha alma, meu espírito, então eu não estou completa. Entenderam? Então, aqueles que já morreram em Cristo, a alma e o espírito deles estão no céu. Eles estão nus no céu. Como assim? Eles estão sem sua habitação. Eles estão sem o seu corpo. Eles só vão receber um corpo novo quando Jesus vier ressuscitá-los. E no seu corpo, que era antigo, ele vai ser transformado. Ou melhor, eles já vão ressuscitar em um novo corpo. Porque o ser humano são três partes. Assim como Deus. Jesus era homem, Jesus era Espírito Santo e Jesus era o Pai Espírito. Porque a parte espiritual de Cristo, que é chamada de Pai eterno, então a parte espiritual de Cristo é chamada Pai eterno. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Pai habitava em Jesus, no homem Jesus, no ser humano, na carne. O corpo de Cristo era o templo, era a morada, era a habitação do Espírito de Deus e do Espírito Santo. E assim é nós. Nós temos o nosso corpo, é a morada da nossa alma e do nosso espírito. O Espírito de Deus mora no nosso espírito. Aqueles que têm Cristo, né? Porque a parte espiritual de Cristo, que é chamada o Pai Eterno, disse para a sua alma, Espírito Santo, e seu corpo, parte terrena. Então, a parte espiritual, o Pai disse para ele mesmo, alma e corpo, né? Ele disse para ele mesmo assim, eis que o homem é como uma parte de nós, é um de nós, é uma parte de nós. Então, lá em Gênesis 3:22, Deus vai dizer, o homem, eis que o homem é como um de nós. Então, o homem se tornou como a parte terrena de Deus.
E a parte terrena de Deus é o corpo de Cristo. E foi o corpo de Cristo que levou o pecado do homem. Foi no corpo de Cristo que ele sentiu o que é o bem e o mal. Porque ele levou sobre o corpo dele os nossos pecados. Foi no corpo dele que ele sentiu a ausência do Espírito de Deus, do Deus eterno. Deus virou as costas para Cristo quando ele estava morrendo na cruz. Por quê? Porque Cristo, no seu corpo, estava levando os nossos pecados. E ele sentiu no seu corpo a falta da presença de Deus. Então é assim que acontece quando nós estamos longe de Deus, sentimos a falta de Deus na nossa vida. Então o Espírito de Cristo era Deus, mas o Espírito de Cristo, o Pai Eterno não suportou ver no corpo de Cristo o pecado. Ele não suporta, ele é santo, ele é Espírito, ele é santo. Cristo é santo, mas o corpo dele estava contaminado com o meu e o seu pecado. Nós que já temos Cristo. Quando o ser humano é chamado de uma pessoa, quando o ser humano é chamado de uma pessoa, quando é que o ser humano é chamado de uma pessoa, de um ser humano? Quando ele tem 3 partes. Então, se ele não tem as 3 partes, ele não é um ser humano completo. Ele está incompleto. O ser humano completo, ele tem 3 partes. Ele tem o corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Então, em Gênesis 2:27, 2:7, nos revela como o homem foi formado. Então, ele foi formado do pó da terra. Então, a primeira parte do ser humano que foi formada foi a sua parte terrena, a sua parte que veio de outra criação de Deus. Então, a parte do homem veio da terra, o seu corpo veio da terra. Então, Deus, do pó da terra, criou o corpo do homem. O corpo da pessoa foi a sua primeira parte que Deus criou. E ele criou esta parte com as suas próprias mãos. Então, Deus pega o pó da terra e faz um boneco. Mas a sua segunda parte e a sua terceira parte, Deus não criou. Deus deu ao homem, veio dele mesmo. Então, aqui em Gênesis 2:7 nos diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem, Deus soprou, tirou de dentro dele mesmo aquela vida. Deus deu a vida ao homem, tirou de dentro de si. Se Deus soprou, é porque ele tem boca, né? E quem é que tem boca? Cristo. Cristo é quem tem um corpo. Então, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, nos diz o seguinte. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Salomão escreveu assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito
foi Deus quem deu. Deus não criou o espírito veio de Deus. E Deus quer esse espírito de volta. Nossa alma também é uma parte espiritual. Nossa alma não morre. Quem morre é o nosso corpo físico. A alma e o espírito humano andam juntos, tão juntos que nos confundimos com os dois, não é? Então, saltei bem aqui, então vou voltar para cá. Então, a nossa primeira parte que foi criada foi o corpo. A segunda e a terceira foi a alma e o espírito que foi soprado para dentro do homem. Então, a segunda e a terceira parte do ser humano, da pessoa, não foram criadas por Deus. Elas vieram do próprio Deus para dentro do ser humano. Então, Deus sopra no homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a alma e o espírito, né? De vida ao novo ser que ele, Deus, estava criando, né? E para que este ser se comunicasse com ele, Deus. Então, Deus fez 3 partes. Uma parte terrena para viver na terra. Uma parte, uma alma para se comunicar, para dar vida ao corpo e se comunicar com o mundo exterior. E Deus fez uma parte espiritual, chamada espírito, para se comunicar com ele, Deus. Então, Deus, ele nos deu uma parte para se comunicar com ele, uma parte para dar vida ao corpo que ele fez, não é? De barro, e também se comunicar com o mundo exterior. Então, aqui em Romano 8, do 8 ao 9, nós já vimos, né? Mas eu vou ler mais uma vez. Romanos 8. Então, lá fala do Espírito de Deus. Eu já li, mas vou ler mais um pouquinho, para ficar mais compreensível. Então, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Então, a terceira parte é a alma ou mente. A alma é a parte do ser humano que dá vida ao corpo do homem. Ou melhor, é a alma quem faz viver a parte terrena que Deus fez ao ser humano. Se a alma dentro do corpo humano, sem a alma dentro do corpo humano, este corpo voltará ao seu estado original. Então, qual é o estado original do corpo? É pó. Então, em Gênesis 3:19, Deus disse para o homem, né, o seguinte, Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, é isto que o homem é, pó. Então, por isso, quando a pessoa morre, volta para a terra, volta a ser pó, passa a ser adubo, né? Adubar a terra, voltou ao seu estado original, estado de pó. Então, toda a carne se torna pó novamente. Então, aqui, ó, Tiago 2:26 nos diz o seguinte:
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a nossa alma e o nosso espírito estão juntos, não se separam. Estão tão ligados que não sabemos, diferenciar. Então, a alma e o espírito humano andam juntos, tão juntos que nos confundimos com eles dois. Então, aqui em Hebreus 4:12, diz o seguinte. Em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que é que Deus está dizendo aqui através do escritor de Hebreus, que ninguém sabe se é Paulo ou se é outra pessoa? Então, ele está dizendo que Deus, a palavra dele, que é a espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão, da alma e do espírito. Eles são tão juntos, tão unidos, a alma e o espírito, que a gente troca. Uma hora a gente diz que a alma é espírito e espírito é alma. Então, eles são juntos, muito juntos, mas são 2 partes diferentes. Por quê? Porque a alma é o nosso intelecto, é os nossos pensamentos, é a nossa capacidade de pensar, de criar, de agir, de sentir, são as nossas emoções e etc. E o nosso espírito é a parte que adora a Deus, é a parte que ouve a Deus, é a parte que se comunica com Deus. Então, a alma é a parte que dá vida ao corpo humano e recebe deste corpo o conhecimento do mundo exterior através dos seus sentidos. Então, o nosso corpo tem 5 sentidos, E esses sentidos nos dá o conhecimento do mundo exterior, do mundo terreno. E esses sentidos levam este conhecimento para a nossa alma. E lá na nossa alma, ela passa a ter esse conhecimento do mundo exterior. Por exemplo, a nossa visão viu aqui a coxa amarela. Foi para minha alma esse conhecimento. Entendeu? Então, minha visão trouxe para minha alma um conhecimento da coxa que está aqui. Se eu não tivesse a visão, ficaria difícil eu ver aquela coxa, ver a cor dela, ver os detalhes. Não tinha. Esse conhecimento não iria para minha alma, a não ser que alguém falasse. Então, nós temos 5 sentidos. Esses sentidos quem leva o conhecimento para a nossa alma. Nossa alma leva o conhecimento do mundo exterior para o nosso espírito. E vice-versa, o espírito traz o conhecimento de Deus para a nossa alma e a nossa alma traz para o nosso corpo. Então, é uma parte ligada com a outra. Uma precisa da outra. Nossa alma e nosso espírito precisa do corpo para habitar. O nosso corpo precisa da nossa alma e do espírito para viver, para respirar, para andar, para correr, se mover. Então, são estes 5 sentidos do ser humano que
formam os sentimentos humanos pelas coisas do mundo em que eles se relacionam. A alma também é a nossa vontade, emoções, pensamentos, razão. A alma também é chamada de mente. A alma não é terrena, mas é espiritual. A alma não veio do pó da terra, mas de dentro do Pai eterno. Então, em Gênesis 2:7, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, quer dizer, passou a viver, a se mover, a ter emoções. Então, a alma trabalha tanto dentro do homem como fora do homem. Dentro do homem são os órgãos, nossas células, tudo isso é a alma quem dá vida, né? E assim como fora, os nossos sentidos. Então, tudo isto é a nossa alma. Tanto a alma do ser humano como o espírito do homem vieram de dentro do Pai eterno para o corpo do homem, dando a ele vida. Então, se o nosso espírito sai do nosso corpo é morto. Nosso corpo morre. Por quê? Porque a alma não resiste sem o espírito. E o espírito e a alma estão bem grudadinhos, juntos. Só quem faz essa divisão entre a alma e o espírito é a palavra de Deus. Nós vimos, né? Nós vimos ainda há pouco. Então, a alma e o Espírito de Deus é quem faz esta separação entre a alma e o Espírito. Então, então, o ser humano é formado de um corpo que veio da terra, de uma alma que veio de Deus e de um espírito que também veio de Deus. E as três partes precisam estar em completa união para agradarem a Deus e poderem ir até a presença de Deus. Então, o ser humano é formado de três partes: corpo, alma e espírito. Em Gênesis 1:26 e 27, Deus disse para ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tem vezes que a gente diz assim: eu estou conversando comigo mesmo. Às vezes a gente está conversando com a gente mesmo. Tem até uma música: por que estás triste, ó minha alma? Às vezes a gente conversa com a gente mesmo. Aqui Deus estava fazendo isso, falando com ele mesmo. Ele em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Ele em três pessoas. Assim, às vezes a gente fala. E às vezes eu converso comigo mesmo. Às vezes a pessoa diz: fulano até é doido. Não, estão conversando comigo mesmo. Conversando com minha alma, conversando com meu espírito. Então, nós temos que entender isso. Então, que Deus, em Gênesis 1:26 a 27, Deus disse para ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, Deus fez o homem com um corpo humano, com uma alma espiritual e com um espírito para se comunicar com ele. Deus fez o homem à imagem e semelhança de Cristo. Gênesis 3:22. Então, Gênesis 3:22, como eu já disse, né? Deus disse para ele mesmo, em três partes. Então disse o Senhor Deus. Deus Espírito: eis que o homem é como um de nós, ou uma parte nossa, sabendo o bem e o mal.
Então, Deus disse para ele em 3 partes: o homem é como um de nós. Por quê? Porque o homem era como Cristo. Cristo foi que soube na sua carne o que era o bem, o que era o mal. Será que Deus sofreu dor alguma vez? Será que Deus foi espancado alguma vez de chicote? Será que o Pai, o Eterno, o Deus Espírito, foi cuspido alguma vez? Não. Será que o Espírito e a alma de Deus levaram algum pecado, foram contaminados com pecado? Não. Só o corpo de Cristo. Agora nós sim, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo foram todos contaminados pelo pecado. E o corpo de Cristo soube o que é ficar sem a presença de Deus, assim como os seres humanos. Por isso Deus disse: o homem é como um de nós. E esse um era Cristo. Cristo é que tinha um corpo humano. Cristo é que tinha uma alma espiritual, que era o Espírito Santo. Cristo é que tinha o Espírito, que é o Espírito de Deus. Assim como nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o nosso corpo, alma e espírito foram contaminados pelo mal. Mas o espírito e a alma de Deus não, só o corpo de Cristo. Porque Cristo nunca pecou. Ele levou sobre o corpo dele o nosso pecado, mas foi só sobre o corpo dele, não sobre a alma e o espírito dele. Então Deus fez o homem com um corpo humano, uma alma espiritual e um espírito para se comunicar com ele. Então Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Por isso que nós somos a imagem e semelhança dele. Cristo, para ser um ser humano, teria que ser tirado do pó da terra para fazer o seu corpo. Preste atenção. Essa informação, essa revelação. Cristo, o Deus em 3 pessoas, em 3 partes, em 3 pessoas não, porque se fosse 3 pessoas seria 3 deuses. Deus em 3 partes. Corpo, alma e espírito, ele teria que ter um corpo terreno. E para isso ele tinha que ser tirado da terra. Preste atenção. Em Lucas 1,35, esta foi a terra onde Cristo foi gerado, criado, formado. Lucas 1,35 diz assim. Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Falando sobre Maria, né? O Espírito Santo, a mente de Deus vai descer sobre ti, Maria. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então, a virtude, o poder do Altíssimo, o poder de Deus vai te cobrir. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, ali tem o Espírito de Cristo, que é a alma. Tem a virtude do Pai, que é o poder, cobrindo Maria. E diz mais, com a sua sombra. Por isso também o santo, preste atenção, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito, Maria, está sobre ti. Ele está criando o corpo do Filho de Deus. E eu, Espírito, estou te cobrindo com a minha sombra. Entenderam? Então tem o Espírito, alma.
espírito, alma e o Espírito de Deus, o Pai, para fazer o corpo do Filho, para ser um ser humano. Então, Maria, quem era Maria? Maria era, o ventre de Maria era a terra onde Deus iria fazer criar o corpo do filho dele, da habitação dele, da morada dele. Deus disse que não mora em casa feita por mão de homens. Ele mora em casa feita por ele. E ele fez o corpo de Cristo no ventre de Maria. O ventre de Maria, Maria era a terra. E Deus fez o homem, o primeiro homem da terra. E Deus estava fazendo o segundo Adão da terra, chamada Maria. Então, em Lucas 1:35, nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria, que representava a terra, que também representava a mulher de Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e o seu descendente. Então, Maria, ela era tanto a mulher de Gênesis 3:15, como ela era a terra de Israel, como ela era a virgem que iria dar à luz o Filho de Deus. Então, Jesus não precisou da semente do homem, porque se ele tivesse sido gerado da semente do homem, ele não seria filho de Deus. Então, foi Deus quem criou o corpo de Jesus. O Espírito Santo envolveu Maria, a terra. Maria representa a terra, chamada Israel. A mulher de Gênesis 3:15. Maria e a virtude do Altíssimo, e o poder do Altíssimo Deus, e o poder do Todo-Poderoso cobriria a Maria. Então, Deus, o poder de Deus cobriu Maria com a sua presença, com a sua sombra. Representava a terra de Israel, que representava o povo de Israel. Então, Maria representava tudo isso. Representava a terra, representava o povo de onde Jesus veio, da descendência de Davi. Maria representava a mulher de Gênesis 3:15, que Deus prometeu dessa mulher viria o que iria esbagaçar a cabeça da serpente e ferir a serpente. Aí representa tirar do diabo o poder que ele recebeu de Adão de governar a terra. Então, tudo isso representa a imagem e semelhança nossa com Deus. Deus tem um corpo, que também é chamado de templo. Deus tem uma alma, que é o Espírito Santo. E Deus tem o Espírito, que é o Pai. Então, e nesta terra chamada Maria, o Espírito Santo, usando o poder do Todo-Poderoso, Deus, iria criar um corpo para ele morar entre os homens e estar com os homens e ensinar a sua palavra aos homens e se revelar aos homens. Então, Deus usou a terra chamada útero da mulher Maria para criar o seu filho, para criar o seu corpo, para criar a sua morada, para ele vir estar com os homens. Ele tinha que ser homem, ele tinha que ser humano, ele tinha que ter as 3 partes que nós temos. Então, aqui em João 6,45, nos diz o seguinte. João 6,45.
está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouvir e aprender, vem a mim. Então, aqui os profetas já tinham profetizado que todos os judeus seriam ensinados por Deus. E lá estava Jesus ensinando. Então, estava falando do Pai, Deus Pai. E o Deus Pai estava lá dentro de Jesus, do corpo de Jesus, do templo chamado Cristo, ensinando eles. Então, essa profecia se cumpriu, porque o Espírito de Cristo era o Pai. E por isso Cristo diz, eu e o Pai somos um. Eu, corpo, e o Pai, Espírito, somos a mesma pessoa. Eu, corpo, e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Por quê? Porque o corpo é a morada do Espírito, que é a mente, e do Espírito do Pai, que é o Espírito de Cristo. Então, são uma só pessoa. Corpo, alma e espírito são uma só pessoa. Não são diferentes, né? Então, em João 10:30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aqui em João 4:24, Jesus diz que Deus é Espírito. Logo em Gênesis 3:22, o Pai está falando da parte dele como corpo humano. Então, um de nós, uma parte nossa, se tornou como os homens se tornou como uma parte nossa. Então, eles agora sabem o que é o bem e o mal, eles sabem o que é o certo e o errado. Então, a parte de Deus que soube o que era o bom e o ruim foi a parte humana, foi a parte terrena, foi o corpo. Jesus levou os nossos pecados e isso ele experimentou o que é ruim. Ele experimentou o que era dormir, o que era sono, o que era cansaço, o que era fome. Tudo isso no seu corpo. Então, o Pai está falando da parte dele como corpo humano, não dele como o ser humano, porque como ser humano ele teria 3 partes, corpo, alma e espírito, pois ele como ser humano seria ele como corpo, alma e espírito, corpo terreno, por isso Cristo morreu, por isso o corpo de Cristo morreu. A alma, Espírito Santo, não morreu, ele não foi contaminado pelo pecado, só o corpo de Cristo, por isso morreu. E o Espírito de Cristo, que era o Pai, né? Somente o corpo de Cristo conheceu o bem e o mal, pois somente o corpo de Cristo foi contaminado com os pecados daqueles que creem nele como Salvador e Senhor de suas vidas. Já o ser humano que em Gênesis 1:26 foi criado à imagem e semelhança de Deus, pois o seu corpo, alma e espírito viviam em comunhão com o Pai eterno. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. O homem, antes de pecar, ele vivia na dependência do Espírito de Deus, da alma de Deus. A alma de Deus é quem dominava a alma e o espírito do homem. O homem fazia o que Deus queria. O homem andava no Espírito de Deus, na direção de Deus. Então, o homem era a imagem e semelhança de Deus, porque ele era bom, ele era obediente, ele era santo, ele era perfeito. Mas em Gênesis 22:25 nos diz que o homem e sua mulher, né? Gênesis 2:25 nos diz o seguinte: e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Aqui está dizendo que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam.
Então aqui Deus não está falando da nudez física do corpo. Deus está falando do espírito do homem. Eles não se envergonhavam porque eles não tinham pecado. Então, quem deixa o homem envergonhado é o pecado do homem. Então, Deus está falando Deus não está falando da nudez física, mas espiritual. Adão e Eva não tinham do que se envergonhar diante de Deus, pois viviam em obediência à palavra de Deus. Mas em Mateus 18, Jesus diz que tudo o que é ligado na terra também é ligado no céu. E em Gênesis 3:6, Adão e Eva, devido à sua desobediência a Deus, foram desligados do céu. Eles foram desligados de Deus. Adão e Eva deixaram de andar no Espírito de Deus para andarem em sua carne. Então, lá em Gênesis 2:25, eles não se envergonhavam porque não tinham pecado. Mas em Gênesis 3:6, eles pecaram. E em Gênesis 3:7 e 8, eles estavam se escondendo de Deus porque tinham pecado. Agora eles já tinham do que se envergonhar. O pecado nos deixa envergonhado. Ele se esconde de Deus porque sabe que tem o castigo. Tem a consequência. Então, o pecado tem a consequência. E Adão foi alertado, se comer o fruto dessa árvore vai morrer. E eles comeram e estavam se escondendo de Deus com medo da consequência. Adão e Eva deixaram de andar no Espírito de Deus para andarem em sua carne. Então, os olhos espirituais que eram abertos no Éden, antes do pecado, que viviam no Espírito de Deus, agora se fechou. Os olhos espirituais de Adão se fecharam. Agora eles cortaram a comunhão com Deus. Foi desfeito. Então, eles desligaram no céu a comunhão com Deus. Agora eles ligaram-se à carne. Ligaram-se à sua alma e seu corpo, porque a alma e o corpo estão ligados, estão juntos. Então Adão desligou a sua parte espiritual, que era a comunhão com o Pai, a obediência à palavra de Deus. Desligaram esta parte espiritual e se ligaram na parte terrena. Adão e Eva deixaram a parte espiritual e se ligaram à carnal, né? Agora, a parte terrena foi ligada, que é a carne, né? Que é a sua alma, em sua mente, em seus sentimentos, em seus sentimentos, seus sentidos, sentimentos humanos, em suas emoções, em sua razão terrena. Então, ele se ligou nisto. Preste atenção. Contaminou-se com esta carne, com essa parte terrena que ele não tinha pecado, agora foi contaminado. E ele foi desligado do mundo espiritual e se ligou no mundo terreno. Ele se desligou de Deus e se ligou à terra. Portanto, o homem deixou de ser guiado por Deus, o Criador, e passou a ser dominado pelo diabo. O diabo não guia ninguém, ele domina. Então, ele deixou de ser guiado pelo Espírito Santo e passou a ser dominado pelo diabo, a criatura de Deus. Sendo assim, o Espírito de Deus
sendo desligado do homem, e o homem se ligado do diabo. Então, ele foi desligado do Espírito de Deus, que guiava ele, a mente dele, o espírito dele agora foi desligado, porque o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, o homem foi ligado fisicamente e mentalmente ao maligno, e espiritualmente, né? A sua alma, pensamentos, emoções, sentimentos e razão, e também o seu espírito, tudo se ligou ao diabo. E o diabo passou a dominar o corpo, alma e espírito do homem. Romanos 3:23 diz que que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte. O homem pecou, morreu. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, o homem desobedeceu e morreu. E a morte espiritual é o desligamento do homem e Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O espírito do homem foi o primeiro a morrer, ou melhor, o espírito do homem, como era a parte que se comunicava com Deus, ele deixou de se relacionar com o Pai Eterno. Então, foi a primeira parte do homem que morreu, foi o espírito. Ele deixou de se comunicar com Deus, de ter intimidade com Deus e lhe adorar. Então, ele deixou essa intimidade, este relacionamento, deixou de adorar a Deus e tudo mais, e passou a adorar o diabo. O homem passou a adorar ídolos, feito à imagem daquilo que Deus criou. Então, o homem passou a adorar ídolos feitos pelas mãos dele, que ele faz imagens de seres humanos, de répteis, da criação de Deus, né? De animais das águas, de animais dos ares e etc. O espírito do homem tinha sede de Deus e queria adorá-lo. Como o homem já havia se desligado de Deus, o diabo achou um jeito de enganar o ser humano e apresentou deuses feitos pelo próprio homem para ele adorar e dizer que era o Pai Eterno. E o homem passou a ser idólatra. Por isso, quando Deus deu os 10 mandamentos, o primeiro é: não farás para ti imagens de esculturas. O espírito do homem morreu, ou melhor, se afastou do Pai Eterno devido à sua desobediência e à sua falta de arrependimento e humilhação a Deus. Em Gênesis 3, do 7 ao 12, Deus foi falar com o homem e com a mulher, para que eles confessassem os seus pecados e arrependidos, confessassem a Deus e Deus ligasse ele de novo a ele, Deus. Mas eles não se arrependeram, não confessaram, jogaram culpa nos outros, seus pecados. E Deus fez outro plano para poder alcançar novamente o homem. E o plano era mandar o seu filho a este mundo para que pudesse dar a sua vida pelo homem. Então a alma não morreu, mas foi contaminada pela mentira da serpente e caminha para a morte. Então, a alma do homem não morreu totalmente, ela foi contaminada. Então, se a alma morrer, não existe mais solução para esta pessoa a qual a alma morreu. Então, a pessoa que tem sua alma morta tem que dizer assim:
fulano tem a alma morta. O que é a alma morta? É a alma que não tem mais sentimentos bons. Ela não tem mais amor por ninguém. Ela não sente mais bondade. Ela não sente mais vontade de ajudar os outros. Ela só tem sentimentos ruins. Ela só quer ver a maldade dos outros, só quer ver o mal dos outros. Então, quando a alma morre, é porque a alma está completamente dominada pelo diabo. Então, a alma da pessoa, a mente da pessoa, ela se tornou completamente maldosa. Então, a alma não morre, mas foi contaminada pela mente da serpente e caminha para a morte. Então, a serpente contaminou a alma do ser humano. Por quê? Porque introduziu na mente do ser humano a mente dela. O que é a mente dela? Os sentimentos, os desejos, a maldade, que é de matar, de roubar, de destruir, de fazer todo o mal. Então, isso foi introduzido na mente do ser humano. Isso é o pecado. Se a alma morre, não existe mais solução para esta pessoa a qual a alma morreu. Ela não vai mais crer em Deus. A pessoa que tem a alma morta, ela não crê mais em Deus. A morte da alma é a total mudança da mente da pessoa para o mal. Então, o diabo, nos nossos dias, ele está trabalhando arduamente para mudar a mente da pessoa. Para que a pessoa acredite só na mentira dele, no engano dele. Depois que acreditar, mudou, pronto, não acredita mais na verdade. Então, essa pessoa não tem mais jeito. É na alma, mente da pessoa que ainda não morreu. Então, a alma, a mente da pessoa que ainda não morreu, essa alma não morreu ainda, quer dizer, ela ainda tem alguma coisa boa nela, ou que o diabo não conseguiu mudar por completo. Então, esta alma que não foi mudada completamente para o mal, então esta alma ainda pode ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha usando a sua palavra, que é Cristo, né, o Verbo encarnado, para convencer esta alma, para que ela, convencida, leve esta mensagem até o seu espírito, para que o espírito creia na palavra de Cristo e volte à vida e seja ressuscitado e volte a ser ligado a Deus e volte a ter vida e volte a se relacionar espiritualmente com Deus. Mas se a alma já estiver morta, ela vai ouvir a palavra de Deus e não vai dar ouvido, ela não vai aceitar, não vai crer, não tem mais jeito. Então volta a ter comunhão com o Pai Eterno e o Espírito volte a ser ligado ao Pai Eterno. Então a alma que não está totalmente morta, ela ainda tem uma chance de se reconciliar com Deus, porque ela leva essa mensagem ao espírito dela e lá, porque no espírito, é o espírito quem crê na palavra de Deus. E ele crendo, então ele leva para a alma esta resposta que creu e a alma acredita, leva para o corpo e o corpo, através da boca, vai confessar Jesus como Salvador. Mas é preciso que haja o quê? Que esta alma não esteja morta, não esteja mudada completamente, acreditando nas mentiras do maligno. Que o diabo, ele quer transformar totalmente a alma da pessoa, que a pessoa fique totalmente acreditando na mentira dele. E no espírito, então, se a alma for mudada para a mente do diabo, então o espírito da pessoa não tem mais jeito de ressuscitar.
E o corpo, quando morrer, leva a alma e o espírito para o inferno. Porque depois da morte do corpo, a alma e o espírito já estão condenados. Do mesmo jeito é a alma que ainda não está morta totalmente. Se ela ouve a palavra de Deus através do Espírito Santo convencendo ela, então ela leva essa mensagem para o seu espírito crer. E ele creu e ele mandou essa mensagem que creu para a alma e a alma levou para o corpo e o corpo confessou através da boca. E esta pessoa recebeu vida. Voltou à vida, voltou a se relacionar com Deus, voltou a ser ligada ao Pai Eterno. E ela passou a ser de Deus, o Espírito de Deus em morar dentro desta pessoa. Então, Então, se a alma não foi transformada totalmente pelo maligno, então o seu espírito ainda tem uma oportunidade. Que em Gálatas 5, 16 e 17, o 17 diz, que o espírito, luta contra a nossa carne, para que não façamos o que a nossa carne quer. Qual é a carne? A carne é a parte que o inimigo governa. E essa parte quer que a nossa alma, a nossa mente, faça o que ele quer. A nossa mente, o diabo, ele quer que a gente seja um prostituto, uma prostituta. A nossa alma vai querer isso e leva isso para o nosso corpo. Para o nosso corpo praticar aquilo que está aqui, na mente, na alma. Mas se a nossa alma é dominada pelo Espírito Santo, então nós vamos dizer, não quero isso. Eu não aceito isso, eu não faço isso, porque isso não é de Deus e eu repreendo. Mas aquele que é dominado pelo diabo, ele vai fazer, porque a alma já é morta e obedece o comando do diabo. Então, a morte do espírito do homem, se desligou, de Deus e logo perdeu a intimidade com o Pai Eterno. Mas mediante o Espírito Santo convencer a alma do ser humano, o espírito do homem poderá ser ressuscitado mediante a sua fé em Cristo e o seu relacionamento e o seu reconhecimento do seu erro e confissão a Deus. Então, volta a ter relacionamento com o Pai. Aqui em Romanos 10, 9 a 13, diz assim, Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 13, nos diz assim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, você precisa ouvir a palavra para a mente, levar o coração, a mensagem para o espírito crê e a alma leva essa mensagem para a sua boca falar, seu corpo expressar, seu corpo confessar. Visto que com o coração se crê, o coração é a alma, é o espírito, o coração é o espírito, para a justificação. Então, o seu espírito é justificado mediante a fé que ele teve em Deus. E com a boca se confessa para a salvação.
Então, é na alma, a alma que leva a sua boca, seu corpo a expressar aquilo que seu espírito já creu. Então, é isso que está falando. Então, Romanos 10, do 9 ao 13, e vou ler bem aqui o 13, o 12, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre... até o 11. Então, já quando acontece a morte da alma, não tem mais jeito para a pessoa. Quando a alma morre, essa pessoa não vai crer mais em Deus, ela não vai acreditar mais na palavra de Deus, ela não vai mais amar a Deus, ela não vai mais respeitar a Deus, ela não vai querer mais Deus. A mente dela foi totalmente mudada para a mente do diabo, para a carne. A carne dominou, pronto, morreu. A mente, pois esta pessoa não mais se arrependerá. Ela não se arrepende mais. Ela acha que está certo sempre. A mente dela já foi completamente mudada, transformada na mente do diabo. Tanto o espírito dela como a alma, o corpo, já pertence ao diabo. Ela não crerá mais em Deus. E sim, nas mentiras e enganos do diabo. Aí você pode ler João 3, do 19 ao 20 e João 8, 44. Jesus diz lá em João 8, 44, vocês são do diabo, o diabo é o pai de vocês. Aqueles que ainda têm uma mente que não foi totalmente contaminada pelo pecado, pela mente do diabo, esta pessoa ainda tem uma possibilidade de crer em Cristo e o escolher no seu, escolher novamente como alimento para que possa voltar a se relacionar com o Pai Eterno. O alimento é Cristo, o alimento é o Pai Eterno, o alimento é a palavra. Seja bem-vinda, Maria Sabino, que o Senhor te abençoe. Então, João 4, 24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas há uma luta entre Deus e o diabo pelo homem. Então, Deus e o diabo. Boa noite para você também. Então, há uma luta, uma guerra entre Deus e o diabo pelas almas. O diabo quer dominar a mente da pessoa e Deus, em espírito, no Espírito Santo, quer dominar a mente da pessoa e tem essa guerra. E essa guerra é descrita por Paulo lá em Gálatas 5:17. O Espírito de Deus luta contra a nossa carne para não fazermos o que queremos. Deus entra com a palavra da verdade, de que Cristo, deixa eu bem aqui. Deus entra com a palavra da verdade, que é Cristo. E o diabo entra com a palavra do engano, da mentira, que são os demônios. Então, Deus está usando a palavra da verdade, e o Espírito Santo está dentro daquele que é salvo, está usando a palavra da verdade para mudar a mente da pessoa, tirar a mentira, o engano da mente da pessoa, para que fique somente a mente de Cristo na mente da pessoa. Mas o diabo vem com o engano, com a mentira, os demônios dele tentando tirar a palavra da verdade e deixar a mentira dele. Então, é uma guerra para quem já tem Cristo. A luta é grande dentro da mente da pessoa. Todo salvo tem esta guerra dentro de você. Isso é normal, é natural. Agora nós temos que conhecer a verdade para não cair na mentira. Aí você pode ler isso em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, aí fala da transformação do nosso corpo na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 17, a transformação do nosso corpo.
Apocalipse 12, 5, o arrebatamento, né? Seremos arrebatados, nosso corpo será transformado, nossa alma e nosso espírito será completamente perfeito. E do 10, Apocalipse 12, do 10 ao 12, nós já estaremos no céu com o nosso corpo santo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Então, a pessoa que já tem a alma morta, não adianta investir nela. Ela não vai querer mais Deus, ela já é do diabo. Ela é a semente do diabo, ela já é do diabo. E todos aqueles que vão receber a marca da besta, no tempo que essa marca tiver, eles já são do diabo. A mente já foi mudada, eles não vão aceitar Deus. Então vamos investir agora em pregar o evangelho, evangelizar, orar pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, por quem a gente puder, para que possamos alcançar mais alguém. Que o Senhor nos abençoe, mande esta live para outras pessoas e assista outra vez para você entender direitinho e assim compreender e crescer no conhecimento de Deus. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal. Se você quiser aceitar Jesus, convide ele para entrar na sua vida, para que você faça parte do reino de Deus. E até o próximo estudo.